Olá meninas, bem-vindas ao Mamãe Beça, esse espaço para falarmos sobre maternidade, amamentação de uma forma prazerosa e muito prática. Meu nome é Renata Bessa e o tema de hoje será anquiloglossia, frênulo curto ou língua presa. Você já ouviu falar nesse problema? Você sabia que isso impacta na amamentação? Sim. Então, nesse vídeo vamos falar sobre de que forma esse freio na língua, esse frênulo lingual curto pode causar problemas na amamentação, por que ele causa tanta dor nessa mãe, por que o bebezinho tem uma língua presa, causa tanta dor nessa mãe, qual a importância do teste da linguinha, esse teste que é feito logo na maternidade, como descobrir se o seu bebezinho tem língua presa e, se esse for o caso, quais são os possíveis tratamentos para esse tipo de problema. Mas antes, não se esqueça, inscreva no canal Mamãe Beça e clique no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, ok? Teste da linguinha. Você já ouviu falar no teste da linguinha? Qual a sua importância? Você sabe? Então, desde o final de 2014, na lei número 13.002 de 2014, uma lei federal, todas as maternidades e hospitais são obrigados a fazerem um teste da linguinha nos bebês em até 72 horas após o parto. Tanto faz uma maternidade ou hospital público ou privado, todos eles são obrigados a fazer esse teste. Mas por quê? Por que é tão importante você saber fazer esse teste da linguinha? Nele a gente vai ver se tem alterações no frênulo lingual do bebezinho. Mas afinal, o que é anquiloglossia ou frênulo lingual curto ou língua presa? O que é isso? Muito bem, tem um tecido que fica debaixo da língua que vai ligar o assoalho da boca à língua. Normalmente, pode acontecer em alguns bebês desse frênulo ser muito curtinho. E aí o que acontece? O neném fica assim, com a língua para baixo. E ele não consegue fazer o movimento como deveria fazer. E nisso daí fica muito mais difícil a amamentação desse bebezinho. E depois, se isso daí, se a criança for crescendo, ele vai ter muito mais dificuldade em articular algumas palavras, vai ter consequências no futuro dessa criança. Então, mas nesse começo, o que é mais observado nos bebês é que ele tem dificuldade de sucção, no seio da mãe, ele perde muito peso, não só aquela perda de peso normal, viu, gente? Não é aquele normal de uns 10% mais ou menos que o bebê perde nos primeiros dias e depois ele vai recuperando, não. É uma perda de peso considerável. Ele gera uma dor verdadeiramente grande no mamilo da mãe, pode ferir o mamilo da mãe, o bebezinho mamando com esse frênulo lingual curto, e pode também acaba levando ao desmame precoce, porque imagina a combinação, dor no mamilo da mãe, um bebezinho perdendo peso, isso daí é um prato cheio, na maioria das vezes isso acaba virando uma introdução precoce da forma artificial na vida dessa mãe e desse bebê. Então, isso é muito importante, a gente precisa saber que esse problema existe e como resolver, A língua, é importante também a gente lembrar que a língua presa, ela também pode levar a problemas na mastigação dessa criança, se ela persiste até um pouquinho maior, vai levar problemas na mastigação dessa criança, na deglutição, então ele vai ter dificuldade de engolir algumas coisas, e depois quando a criança começar a falar, isso daí também vai dar alteração na fala. Então, muitos fonoaudiólogos acompanham crianças que têm esse frênulo curto, não fizeram nenhum tipo de tratamento e agora estão sofrendo consequências disso. Então, é muito importante fazer o teste da linguinha quando o bebê é bem pequeno. Mas aí você pode estar me perguntando assim, poxa, mas é comum em bebês essa alteração do frênulo lingual? E eu te respondo, sim,
é relativamente bastante comum. Um estudo realizado em São Paulo em 2011 mostrou que 15% das crianças tinham freno lingual curto. Alguma alteração, na verdade, né? Alguma alteração no freno lingual. Então, é um número relevante. 15% é bastante coisa, sabe? E esse estudo veio confirmar um estudo anterior que tinha sido feito nos Estados Unidos em 2002, que mostrou que por lá 16% dos bebezinhos tinham alguma alteração no freno lingual. Então, assim, é um percentual alto, né? Se você for ver. Então, assim, tem muitas mães aí que acham que elas é que não estão conseguindo amamentar, que elas sentem muita dor. E você vai ver, na verdade, um problema na linguinha, debaixo da língua do bebê, entendeu? E que é possível de ser resolvido. E qual o impacto, né, que esse freno lingual curto pode causar na vida desse bebê? Muito bem. É muito importante a gente entender que para ele amamentar, ele precisa fazer um movimento complexo, né? E quando esse freno é curto, a língua não consegue fazer o movimento todo. Então, ele tem dificuldade de abocanhar o seio da mãe e ele tem dificuldade de sugar. E esse processo é muito doloroso para a mãe, porque muitas vezes ele fica só no bico do peito, e o bico do peito é uma região muito dolorosa. Lembrando que o bebê tem que sempre abocanhar a areola toda, entendeu? Para conseguir fazer o movimento, e é um movimento que é eficiente, que é um movimento que sai leite, e é um movimento que a mãe não sente dor. Se ele pega só o biquinho do peito, sim, a mãe vai sentir dor e esse bebê não vai conseguir se alimentar direito. Então, assim, ele se alimenta mal, ele acaba ficando com fome e ele perde peso. Ele não tem um desenvolvimento, um crescimento como ele deveria, entendeu? Então, muitas vezes, isso daí pode levar também a pega incorreta. O bebê que poderia estar pegando o peito corretamente, às vezes faz a boquinha de peixe, mas a língua não consegue fazer o movimento correto, entendeu? Muitas mães relatam que às vezes o bebê fica muito tempo mamando e não consegue se satisfazer. Algumas vezes o bebê briga com o peito, você vê que ele está brigando, ele está impaciente, porque realmente ele não está conseguindo mamar de uma forma eficiente, né? E ele não consegue esvaziar a mama, você vê que o bebê ficou lá bastante tempo, mamou, cansou de mamar e a mama continua cheia, porque não está saindo leite, porque ele não consegue fazer o movimento, né? E em última instância, acaba levando uma redução da produção de leite. Por quê? Porque se esse peito não é esvaziado de alguma forma, não tem feedback, não tem uma produção maior de leite, entendeu? O corpo não entende que preciso produzir mais, entendeu? Então, tudo isso sempre leva ao desmame precoce, né? E para crianças maiores que têm esse freno lingual curto, o que você nota é que elas têm dificuldade, às vezes, de mastigar, de engolir, e também podem ter, algumas vezes, os dentes, principalmente o dente de baixo, da frente, né? Eles ficam separados, porque justamente essa linhazinha do freno lingual fica ali fazendo um movimento e acaba separando os dentinhos da frente, né? Após 3 anos de idade, aí já você vê bem claramente que esse freno lingual curto, essa linguinha presa, atrapalha muito a fala, entendeu? Então, existem sons que a criança não consegue falar numa boa. Então, assim, realmente fica bem preocupante. Você pode estar me perguntando, né? Mas de que forma, né? Esse freno lingual curto, ele pode alterar, levar problemas de alimentação desse bebê. A gente tem que lembrar o seguinte, que a amamentação é diferente da mamadeira, né? Para ele conseguir amamentar, ele precisa fazer os movimentos complexos, sabe? Então, o movimento lingual, que ele tem que ir desde a base do assoalho da boca, e ele tem que fazer um movimento para empurrar esse leite para dentro. Mas como assim? Quais são esses principais movimentos, né, que ele tem que fazer com a língua? Primeiro, então, ele tem que abaixar a língua. Na hora que ele abaixa a língua, depois ele vai ter que fazer a protusão, que é colocar a língua um pouco para frente, e dali ele vai conseguir subir com a língua, né, fazendo uma elevação, tem que ir até tipo perto do céu da boca, e depois ele vai conseguir empurrar isso para trás.
Se o bebê tem esse freno no lingual, né, segurando essa língua, ela não consegue levantar. E se ela não consegue levantar, ela não consegue fazer esse movimento de levar o leite, né, extrair o leite da mama e levar para dentro da boca. Então, muitas vezes o bebê fica lá, ele faz força, ele suga, mas ele não é capaz de extrair o leite, entendeu? Então, é aquele negócio. Acaba que o bebê não se satisfaz, ele não se alimenta como deveria ser, por esse processo, um problema de língua mesmo. Então, assim, porque a língua fica rasa, ela fica colada, como se estivesse colada no assoalho da boca. Como se fizesse assim. Imaginou? Então, é bem estranho, né? Então, e algumas vezes também as mães notam bastante que esse nenenzinho, ele engole mais ar quando ele tá mamando, ele tem mais dificuldade, ele engasga mais, ele gofa mais. Então, assim, que ele se engasga bastante com leite, porque não tem essa eficiência da língua, né? Na mamadeira, não. Na mamadeira, você nota menos isso. Às vezes até crianças que têm um fenômeno lingual bem curto, mas a mamadeira ele é um desafio mais suave. Então, muitas vezes ele consegue mamar na mamadeira com uma relativa tranquilidade. Então, porque a mamadeira também, muitas vezes o leite quase que escorre, assim, sabe? Então, a criança não precisa fazer muita força, nem um movimento muito complexo para conseguir extrair esse leite da mamadeira. Então, muitas vezes, essas crianças que não conseguem mamar no peito acabam passando pela mamadeira e da mamadeira aquilo ali passa, né? Vai notar que tem um problema sério quando a criança já está maior, na parte de alimentação, de fala e coisa e tal. E por que esse freno lingual causa tanta dor na mama da mãe? Então, porque como o bebezinho não consegue abocanhar a areola toda, que o normal ele abocanhar, fazer aquela boca de peixe enorme, abocanhar a areola toda e conseguir extrair esse leite. Como ele tem uma linguinha que está muito presa na base da boca, ele não consegue pegar a areola toda e normalmente ele fica só no biquinho do peito. Ali há muitas terminações nervosas, ali às vezes dá uma ferida porque o bebê insiste em tentar mamar, porque ele está sentindo fome, ele não está conseguindo. E muitas vezes, além de ferir, não dá eficiência, né? Não dá uma mamada que nutre essa criança. E então, essa mãe vai ter o bico do peito ferido pelo excesso de mamada, porque o bebê ficou no lugar errado. E ainda vai sentir bastante dor, porque o bico do peito é uma região muito nervada. Então, os relatos de dores das mães, nesses casos, é um relato muito sério. E, assim, é uma intensidade de dor muito importante. Então, assim, não se pode ignorar o sofrimento dessa família, né, dessa mãe e desse bebê diante de um freno lingual curto, né? Algumas mães, às vezes, quando elas estão relatando esse tipo de situação, né, elas falam que é como se elas estivessem pegando o bico do peito e passando no asfalto. Daí você imagina o grau de dor que dá. Por isso, é tão importante a gente diagnosticar e saber como tratar esse tipo de problema, né? Tá, mas e como é que você vai saber que o bebezinho tem a língua presa? Então, normalmente a avaliação é feita por um profissional habilitado. Pode ser um pediatra, pode ser um fonoaudiólogo, né? O importante é que ele vai fazer um teste, tanto do bebezinho mamando, quanto observar a cavidade oral desse bebezinho, levantar a linguinha, ver o que é. Normalmente, essa primeira avaliação deve ser feita na maternidade ou no hospital que esse bebezinho nasce, igual a gente falou. Tem uma lei federal que obriga as maternidades e hospitais a oferecerem esse teste da linguinha. Mas nem sempre esse problema é identificado, sabe? Às vezes o problema é um pouco mais suave e passa. Tá, mas como saber se o meu bebê tem alterações na língua?
né? Primeiro, o profissional responsável por isso, normalmente, ou é um fonoaudiólogo, ou é um pediatra, ou é um odontopediatra, né? E como é feito esse teste? Ele é feito nas maternidades e hospitais, desde 2014, então, como a gente falou, já é obrigatório fazer esse teste da linguinha nos primeiros dias, né, de vida do bebê. Ele vai ser observado durante a mamada e também o profissional da área vai avaliar a cavidade oral desse bebezinho, levantar a língua, ver, vai tentar identificar se tem alguma alteração no freno lingual, né, desse bebê. E esse teste é feito muito rapidamente, não machuca, não, né? Ele é feito no ambiente hospitalar mesmo ainda, antes da alta da mãe e do bebê, e eles vão observar essa mamada, né? Então, qual é o prazo máximo? É preconizado de preferência nas primeiras 24 horas de vida do bebê, mas pode ser feito até 72 horas após o nascimento. Tá, mas e se não tiverem identificado alguma alteração no meu bebê, o que eu vou identificar, o que eu vou perceber ao longo do tempo, quais os sinais, né, que meu bebê vai apresentar? Então, assim, quais são os indícios, né, que esse bebê pode ter freno lingual com alteração? Muito bem. Primeira coisa mais fácil de identificar é que existe algum problema na pega. A pega fica incorreta, porque o bebê não consegue fazer o movimento correto, então você vê, né, estalos na hora que o bebezinho está mamando, não é normal, não está certo. Você pode ver que normalmente as mães, elas reclamam de refluxo e excesso de gases do bebê, porque na hora que ele está mamando, ele ingere bastante ar, então ele tem muitos gases, ele tem uma dificuldade em engolir o leite, porque a língua não faz o movimento todo. Muitas vezes o bebê mama por um bom tempo, mas ou acaba dormindo no peito porque se cansou, ou algumas vezes ele fica lutando com o peito. Você vê que ele não está conseguindo se nutrir, né? Ele não está conseguindo matar a fome. Então essas mamadas ficam longas demais e também esse bebezinho não ganha peso. Por que ele não ganha peso? Porque ele não está conseguindo ingerir a quantidade de leite que ele precisa. Então dá uma impressão de que ele está mamando muito, porque ele fica bastante tempo na mama, mas ele não ganha peso, o que não é legal, né? E a mãe começa a apresentar feridas, fissuras mesmo nas mamas, ela sente muita dor, porque normalmente o bebezinho fica mamando no bico do peito, então é uma dor muito intensa. Então, assim, qualquer um desses sinais assim já acende uma luzinha para alerta, que é o caso de se avaliar sim se essa linguinha tem algum problema. Tá, e se for diagnosticado? Diagnosticaram o meu bebê com uma alteração, né? Como resolver esse problema de freno lingual curto? Tem tratamento? A verdade é, graças a Deus, ainda bem que sim, tem tratamento, e o tratamento é relativamente simples, né? Ele é um procedimento simples, ele pode ser feito no consultório, um procedimento ambulatorial, né? Se o bebezinho for muito bebezinho, bem pequeno, não precisa nem de anestesia ou sedação, né? E quanto antes for feito, né? Identificou o problema, quanto antes for feito, mais fácil é a correção. Como que é feito o procedimento? Então, assim, não precisa nem de anestesiar, nem de sedar esse bebezinho. Ele vai ter um pequeno corte na parte de baixo da língua, bem na base mesmo, né? E vai permitir, então, que essa língua fique solta, né? Solta no sentido de não presa por essa pelinha, né? Então, normalmente, o bebê e a mãe notam que dá uma melhorada mesmo, porque o movimento começa a fluir e esse bebê pode mamar imediatamente. Você faz o profissional da área vai fazer o pequeno corte e dali o bebê já consegue mamar imediatamente. Quando é feito em bebezinhos bem pequenininhos, não precisa nem dar ponto, é realmente um cortezinho bem pequeno, né? Então, quanto antes a pessoa puder fazer a identificação do problema e o tratamento, né, que é uma cirurgia bem simples, é melhor.
Muitas crianças que não tiveram o diagnóstico quando eram bem pequenos, né, de língua presa e foram crescendo, você nota que eles têm mais dificuldade em consumir os alimentos sólidos e também vão ter dificuldade de emitir alguns sons. E às vezes, mesmo depois de mais velho, quando depois que fizeram a cirurgia, vão ter que fazer sessões de fonoaudiologia para poder executar e falar alguns sons e ter uma vida normal, entendeu? Caso contrário, eles poderiam, inclusive, até sofrer bullying mesmo, né? Era bem comum crianças com língua presa sofrerem bullying por causa disso. Então, mas você pode estar me perguntando assim, mas o que fez o meu bebê ficar com essa língua presa, né? Então, assim, as causas da língua presa no bebê normalmente estão ligadas a fatores genéticos. Então, famílias que têm bebês, tem pessoas com língua presa, costumam ter bebês com língua presa, né? Com freno lingual bem curtinho. Mas, eventualmente, pode acontecer mesmo em famílias que não têm esse histórico, entendeu? Pode acontecer, mais raro, mas pode acontecer. Então, não tem uma causa só, né? O mais comum realmente é genética, mas é por isso que é importante o teste da linguinha, entendeu? Porque às vezes mesmo pais que não têm nenhum tipo de diferença, que não têm a língua presa, eles podem ter um bebezinho e esse sim apresentar essa língua presa. Então, assim, é bastante importante que as pessoas se atentem para esse teste, que é um teste muito sério e bastante relevante, né? Mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo, até mais.